Se o cliente não percebe valor, ele escolhe o concorrente. Nessa aula eu vou mostrar para você como é uma proposta de valor clara e por que ela é importante para você parar de brigar só por preço. Se o cliente não vê valor, ele vai escolher o concorrente. É sobre isso que a gente vai falar hoje na nossa aula de formulação estratégica. Na aula anterior, na etapa 1, a gente falou sobre entenda o jogo, mercado. Então, a gente falou um pouco sobre a direção estratégica da sua empresa, que jogo que você vai jogar. Agora, a gente vai falar sobre entenda o valor agregado, o cliente, e assim a gente vai nas próximas aulas. Mas entenda o valor agregado e o cliente, o que que a gente quer dizer com isso, do que exatamente a gente está falando? O que a gente está falando é o seguinte: para que você funcione como organização, para que você seja uma empresa reconhecida, que os seus clientes escolham os seus produtos e serviços, você precisa despertar a clareza em relação ao valor agregado que você dá, a proposta de valor que você proporciona. Então, vou falar sobre esses 3 momentos de compra que eu resumi aqui. Se você pegar um funil de marketing, vai haver muitas outras etapas, mas eu estou querendo aqui ser sintético para explicar conceitos. Existe o momento da percepção, ou seja, alguém indicou a sua empresa para um cliente em potencial, e isso, de alguma maneira, despertou o interesse dessa pessoa em saber mais. Esse saber mais faz com que ele entre em contato com a sua equipe comercial, o seu atendimento, ou seja, aquele que vai apresentar os seus produtos e serviços para esse cliente em potencial. Nesse momento de escolha, nada mais, enfim, é feito que uma promessa. Então você faz uma promessa para o seu cliente que gera expectativas de receber essas promessas, de tê-las cumpridas assim que recebe os seus produtos e serviços. E a recompra, em geral, acontece quando essas promessas são cumpridas, ou seja, os seus produtos e serviços, tudo aquilo que foi prometido pelo seu time comercial e de atendimento, ele é efetivamente constatado na prática pelo cliente. Então, bom, se o cliente não percebe o seu valor, ele escolhe o concorrente. O que isso quer dizer, basicamente, é que você tem que dar muita clareza em relação ao que você está oferecendo para o seu cliente, e aí, a partir desse momento, você tem que fazer a entrega muito bem feita desses produtos e serviços, da maneira como você prometeu, para que haja fidelização ou recompra. Seguindo aqui adiante, então, tem que dizer necessariamente que percepção importa. A decisão do cliente, ela é influenciada demais por essa questão da percepção, porque essa percepção, ela fundamenta as escolhas do cliente, né? Então, tanto a escolha quanto a fidelização, elas são impactadas diretamente pela percepção, tanto daquilo que você promete, quanto do cumprimento da promessa. Clareza faz diferença. Diferencial claro significa necessariamente uma escolha informada. Então, se você tiver uma entrega difusa, ou uma proposta, uma promessa que não é clara para o cliente, ele pode até escolher a sua empresa por falta de opção, etc., mas em geral essa escolha não será informada, o que deve te gerar um problema em curto ou longo prazo. Influencia no preço. Bom, quando a sua proposta de valor é clara para o seu cliente, ele vai pagar mais, ele vai estar disposto a pagar mais por uma proposta de valor que agrega mais a ele enquanto cliente. Então, se você vai num restaurante que te oferece fast food, você não vai pagar ou não vai estar disposto a pagar pelo preço de um restaurante que é mais sofisticado, que tem um nível de serviço maior, ou seja, te agrega mais valor, mais qualidade dos insumos e tudo mais. Ao passo que, se você for num restaurante mais sofisticado, você também não vai aceitar um serviço entregue
como o de um fast food. Então é super importante compreender isso, apesar de parecerem conceitos simples, a aplicação disso na prática não é tão simples assim. Vou dar um exemplo aqui de falta de clareza de um produto descontinuado pelo Google e depois um exemplo de clareza. O Google Wave, ele foi uma plataforma de comunicação que juntava e-mail, juntava o Docs, né, os documentos com chat, com, enfim. Ele tinha uma proposta ambiciosa de substituir o e-mail, né, fundir aí, como eu disse, todas essas funcionalidades. E aí era tudo num único ambiente, isso foi feito em 2009. E aí, qual foi o problema desse produto? Ele tentava ser tudo ao mesmo tempo, mas sem resolver uma dor específica, um problema específico do cliente. A partir do momento que isso acontece, a solução fica difusa e o cliente não sabe exatamente o que ele está comprando. Bom, qual foi o resultado nesse caso? Nesse caso, a Google não conseguiu sustentar esse produto ou serviço aí, não é? E acabou descontinuando em 2010, ou seja, um ano depois do início desse produto, exatamente porque ele não atacava uma dor, a proposta de valor não era clara para o cliente. Tá bom, mas esse remédio aqui que eu estou comprando, que eu estou utilizando, ele vai servir para quê exatamente? Isso precisa ficar muito claro para o cliente. E aí eu tenho um exemplo aqui que é o oposto. Por exemplo, o Uber, né, o aplicativo de mobilidade urbana, ele foi lançado em 2010, ou seja, é muito próximo aí, 2009, o Google Wave, o Uber em 2010. E qual que foi a proposta de valor? O, o, o Uber, perdão, resolveu problemas muito claros, que é o seguinte, eu tinha problema com o mercado de táxi, você não conseguia encontrar carro, você tinha que ir num ponto de táxi e tal. E o Uber ele trouxe uma solução muito simples. Se eu chamo o carro vem, tá? Então, você paga digitalmente, acompanha o trajeto em tempo real, tem um monte de funcionalidades que foram sendo agregadas, mas a proposta de valor é muito simples. Eu preciso me deslocar, eu não quero me preocupar com estacionamento, uma série de outras coisas. Eu aperto um botão, o carro aparece, eu digito o destino, o carro aparece, vem me buscar e tal. Então, o que que aconteceu? Qual que foi o resultado disso? Ele atingiu o reconhecimento global da marca, tornou-se líder no mercado de transporte e alcançou lucro anual após anos de crescimento focado em expansão e eficiência. Então, aqui o que eu estou trazendo são duas características muito distintas de posicionamento, de proposta de valor. Uma delas muito difusa, confusa para a pessoa comprar, e a outra muito clara. Uma coisa que eu quero dizer, refletindo sobre esses dois casos aqui, é que você agrega valor para o cliente quando você não dá trabalho para ele. Ele está pagando para consumir seus produtos e serviços. Ele quer que você entregue o trabalho pronto para ele. Não que você entregue uma parte do trabalho para ele executar e que isso seja difícil de usar. Ele não tem que fazer esforço para consumir seu produto ou serviço. E ele não tem que fazer esforço sequer para entender o seu produto ou serviço. Porque essa é a primeira barreira. Se uma pessoa não consegue entender o que você está oferecendo, dificilmente ela vai dizer: bom, isso é para mim. Por que ela vai dizer que ela quer uma coisa que ela não entende? Não é? Então, esses elementos aqui, não estou dizendo que é impossível uma empresa que tem uma proposta de valor que não é clara vender produtos e serviços. O que eu estou dizendo é que isso é muito mais difícil e a probabilidade disso ganhar uma escala global, como aconteceu com o Uber, é infinitamente menor. É claro que o Google usou o Google Wave para aprendizados e toda a solução do Google Drive provavelmente foi baseada nisso. Eu não tenho absoluta certeza em relação a isso, mas o Google Drive hoje traz elementos de colaboração. Você e outra pessoa e um time inteiro conseguem editar o mesmo arquivo em tempo real e tal. Então houve aprendizado, mas não houve escala para esse produto Google Wave. Pois bem, então o que a gente pode fazer
na nossa empresa para avaliar se a proposta de valor é clara? Aqui foi feita uma entrevista em profundidade com clientes selecionados. Você pega lá a pesquisa NPS, você vai ter promotores, detratores, neutros. Pode ser a pesquisa NPS, pode ser uma pesquisa de satisfação, mas assim, é importante que você pegue uma amostra de pessoas que estão mais ou menos satisfeitas com o seu produto. E a pergunta aqui não foi sobre satisfação. A pergunta aqui foi, tá, o que que você valoriza no meu produto? Como que você acha que a gente agrega valor para você? Qual que é o atributo mais importante que você mais valoriza no meu produto ou serviço? E aí, assim, 53% das pessoas falaram aqui chamar um carro rápido para o Uber. Esses exemplos aqui, gente, são fictícios, eles não são reais, eu não estou aqui com a expectativa de trazer um case real interno do Uber, eu nem poderia fazer esse tipo de revelação. Mas aqui é para mostrar para vocês que uma proposta de valor clara, ela vai gerar um gráfico parecido com isso, que você chamar um carro rápido é o atributo de valor que a maior parte das pessoas valorizam no Uber. Ainda assim haverá, né, conveniência. Ah, eu não dirigi sem estacionamento, eu preciso necessariamente ter um estacionamento em cidades grandes para dirigir, então eu não quero fazer isso, o Uber me ajuda com isso. Preço, transparência no preço, eh, previsibilidade de chegada e assim por diante, tá? Aqui, a segurança, tal, tal, tal. Mas qual que é o ponto aqui? A maior parte das pessoas que usam Uber, eu infiro que se a gente fizer essa pergunta efetivamente, o número de pessoas que vão responder algo similar a por que você usa o Uber, qual que é o ponto mais importante, o aspecto mais relevante dessa empresa para você, a gente vai ter mais de 53% em chamar um carro rápido, né? Respondendo chamar um carro rápido. A outra coisa é quando a gente faz essa comparação, portanto, com a outra possibilidade. Então, o Google Wave, se a gente fizesse essa mesma pergunta para os usuários do Google Wave, provavelmente as respostas seriam difusas. Ah, o Google Wave é legal porque ele faz gestão de projetos, porque ele é uma rede social, porque ele é um chat, porque ele é um e-mail melhorado, porque ele é um Docs com chat, porque ele é uma ferramenta colaborativa. Alguns não saberiam eventualmente. Mas assim, quando você quer abraçar o mundo, você não faz nenhum trade-off, você não abre mão de nada, a probabilidade das pessoas não entenderem o que você está oferecendo é enorme. E ao fazer isso, você se perde nessa difusão. E quando você gera dúvida no cliente, a chance dele fazer um fechamento comercial, dele consumir efetivamente seu produto ou serviço, diminui substancialmente. E se você rodar essa mesma pesquisa na sua empresa, o que você acha que vai dar? Se a sua empresa for mais parecida com o Google Wave do que com o Uber, a próxima aula é obrigatória para você. Na próxima aula eu vou mostrar como que dados sobre a jornada do cliente viram proposta de valor clara.